Nós vamos abrir em João capítulo 15. Nós vamos considerar a palavra do Senhor, especialmente dos versículos de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo ramo que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me enviou, assim eu os amei. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permanecido no amor dele. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te adorar por o Senhor ter nos dado vida nesse dia, nos manter vivos para poder conhecer o Senhor, amém, sermos limpos pela Tua Palavra, podados pela Tua Palavra, a fim de produzir frutos para Ti. Amém. Queremos te adorar por esse milagre da vida e oramos, Senhor, seja feita a Tua vontade, que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Ó Deus, abra os nossos olhos para podermos considerar e compreender as maravilhas da Tua Palavra. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nesses últimos tempos, o Senhor tem inquietado meu coração sobre a falta de frutificação do seu povo, ou a estagnação espiritual do seu povo. E embora o número tão grande de pessoas salvas, apenas um remanescente muito pequeno produzindo frutos. Onde está o problema do nosso tempo? E dizia Andrew Murray, que foi um obreiro muito usado pelo Senhor no século XX, na África do Sul. Ele dizia que todo o problema da esterilidade espiritual, da inércia espiritual, da falta de frutificação, está na raiz da vida cristã. Que se a raiz da vida cristã, que se a origem, a base da vida cristã não for acertada, então toda a planta estará estéril. E a gente precisa considerar muito essas coisas. E ele chama a raiz, ou essa origem, de devoção, consagração, entrega genuína, uma vida completa de dedicação ao Senhor. Uma vida de devoção. Muitos irmãos ao longo da história da igreja, especialmente aqueles que defendem mais a linha da espiritualidade, se preocupam muito com essa questão da frutificação. E a gente deveria nos preocupar também. Por quê? Porque isso é a direção do Senhor na sua palavra. João, falando sobre o Senhor no seu evangelho,
Lembre-se que João foi o último dos 12 apóstolos, ele vai embora e ele disse que se fosse relatar tudo que Jesus fez e falou, nem todos os livros desse mundo poderiam conter. Talvez seja uma hipérbole essa palavra dele, mas de fato o Senhor falou e fez muitas coisas, e João relatou aquelas coisas essenciais com o objetivo de produzir vida, com o objetivo de dar testemunho do Senhor e de nos dar direção em como prosseguir desde aquela geração do primeiro século, lá do final, até os nossos tempos. Ou seja, que suas palavras de João no seu evangelho são as palavras que podemos chamar de ouro, são palavras essenciais. E uma das coisas essenciais que João deixou foi o capítulo 15, mencionando Jesus como a videira verdadeira. Eu fico impressionado porque João não deixou um manual de como prosseguir a obra de Deus, a questão da liderança, a questão das práticas, a disciplina, não. Ele simplesmente volta para o essencial, para a origem. É como se ele está nos chamando de volta ao Santo dos Santos, e que se a vida no Santíssimo for arrumada, o lugar santo e o ato exterior, tudo ficará em ordem. Mas uma vez que não houver essa realidade espiritual, tanto do cristão como da igreja, ainda que externamente todas as coisas na obra de Deus estejam bem doutrinariamente ou de forma ortodoxa corretas, não haverá frutificação. Haverá apenas uma folhagem sem fruto, a semelhança daquela figueira que o Senhor teve que amaldiçoar, porque tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. Todo o foco do Senhor está voltado para o fruto. Jesus começa, então, a falar, claro que são palavras do Senhor que João relatou, inspirado pelo Espírito Santo. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Por 7 vezes nesse evangelho, Jesus fala, eu sou. E eu deixo isso lição para vocês. Quais são essas 7 verdades que Jesus falou, o eu sou. Mas entre essas coisas está aqui no capítulo 7, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, que as videiras na terra era apenas um símbolo da verdadeira videira celestial. Segundo a Bíblia, tudo que Deus plantou nessa terra em relação à sua obra são só sombras e figuras de realidades dos céus. Você vê o livro de Hebreus, quando ele falando do tabernáculo, vai dizer que o verdadeiro tabernáculo está nos céus. E o tabernáculo terreno com Moisés era apenas uma sombra. Jesus fala muitas vezes, reportando a si mesmo como aquilo que é a realidade. Eu sou o pão da vida que desci do céu. Quer dizer que esse pão que você comeu hoje, ele é apenas uma figura para todas as vezes que você comer, você se lembrar que o verdadeiro pão não é esse. Isso aqui é transitório. Isso alimenta o nosso corpo, mas precisamos alimentar o nosso espírito. Bebemos água, mas ele é a água da vida. Então, muitas coisas que a Bíblia relata sobre o Senhor, na verdade, são sombras para esse tempo transitório que nós vivemos, lembrarmos de que ele é a verdade celestial. Eu sou a videira verdadeira. De maneira resumida, podemos ver videira na Bíblia em 3 aspectos. Em primeiro lugar, o povo de Israel no Antigo Testamento. Em segundo lugar, Jesus, nesse tempo da graça. E em terceiro lugar, aquela videira no livro de Apocalipse, quando diz que haverá uma grande colheita naquele tempo. E obviamente está reportando ao juízo que Deus vai trazer a essa terra, porque ele abençoou todos os homens com todas as suas dádivas. E no lugar de os homens viverem para Deus, abandonaram Deus e procuraram usurpar tudo que Deus deu para benefício próprio. Então um dia cada um vai prestar conta. E lá fala de uma colheita, de um corte que haveria da parte dos anjos nessa videira, para capítulo 14 de Apocalipse. Então, assim, temos a videira no tempo passado, Israel, temos a videira no tempo presente, o Senhor, e temos a videira no futuro, que é o porvir no livro do Apocalipse. Muito interessante que no templo de Herodes, nesse período aqui, havia uma videira de ouro. E aquilo era uma maneira de, digamos, anestesiar ou tornar o impacto mais ameno para o povo de Israel,
que embora fosse videira de Deus, mas foi cortado. O Senhor falou, eis que a vossa casa ficará deserta, porque eles não aceitaram aquele Messias que foi enviado. Jesus veio para o que eram seus e os seus os desprezaram. E o Senhor falou, eu vou para os gentios. De alguma forma assim, ele estaria com os judeus, seria crucificado, rejeitado pelos judeus, e agora viria também o tempo dos gentios, onde o evangelho seria pregado. E aquela casa ficará deserta, referindo-se a Jerusalém, até que a plenitude dos gentios haja enchido o seu tempo. O Senhor está falando de um corte ou de uma disciplina terrível sobre Israel. Muitas coisas aconteceram naquele tempo. Mas se você olhar Isaías capítulo 5, vamos olhar para a gente não ver tantos textos do passado, onde o Senhor fala muito de Israel como videira. Vamos apenas olhar, acho que três passagens. A primeira está no livro de Isaías capítulo 5, porque ali nós temos uma lição muito grande quando uma videira não responde ao chamamento do Senhor. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto, derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada, farei dela um lugar abandonado, não será podada, nem cavada, nem crescerão nela espinheiros, mas crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derrame mais a chuva sobre ela. Então você vê o versículo 5, eu vou tirar a cerca que está ao seu redor, que seria aquela cerca de proteção. Deus abençoou tanto o seu povo Israel, tirou ele do Egito, plantou ele em Canaã, como uma vinha, e a Bíblia fala disso, mas no lugar de produzir fruto para o Senhor, eles rejeitaram a poda, ou seja, a disciplina, e agora estão produzindo uvas amargas e também se transformaram em espinheiros, e ali você tem ervas daninhas. O que eu vou fazer com a minha vinha? Julguem entre vocês e a minha vinha. Então Deus está mostrando que toda a bênção que Ele dá para você e para mim, a sua proteção, o seu cuidado, a sua provisão, a sua saúde, proteção aos adversários, tem um só propósito: que possamos produzir fruto para Ele. Mas o que aconteceu? Israel pegou tudo que Deus fez para ele e transformou isso num fim em si mesmo. Eles se tornaram o centro de todas as coisas. E é como que é uma obrigação de Deus enviar a chuva, enviar os bens, proteger eles do inimigo e de todas as coisas, e não deixar eles passarem por tribulação alguma. Então, o que eu vou fazer? Ou seja, quanto mais o Senhor abençoou, mais rebeldes se tornaram, mais indiferentes se tornaram. Deus está dizendo, por causa do orgulho, da indiferença, de perder o alvo, vou tirar minha mão protetora. E quando ele tirou sua mão protetora, o que aconteceu? Vieram os assírios e fustigaram as 10 tribos do norte. Elas sumiram. Depois de um tempo, teve as profecias de Jeremias, eles não ouviram. Na verdade, eles detestaram o profeta de Deus, lançaram ele numa caverna, num buraco, e ele foi fustigado com pão de angústia e água. Eles não queriam ouvir os profetas, e tudo que Jeremias profetizou se cumpriu. Eles foram levados cativos para a Babilônia e lá ficaram por 70 anos. Então você tem muitas guerras
e muitos ataques dos inimigos do povo de Deus no passado, e muitas vezes prevaleceram. Olha o tempo de Juízes. E nós vamos encontrar o quê? Que isso é uma consequência de que, no lugar do povo viver para Deus, aceitar a sua disciplina e produzir fruto, rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua disciplina e produziram espinhos, ervas daninhas. Agora vem a disciplina do Senhor. E de várias maneiras Deus tirou as suas mãos e promoveu situações para enviar disciplina. Você pega o livro de Ageu, o Senhor deixou, os céus se fecharam, não tinha mais chuva. Eles plantavam muito, colhia pouco. O pouco que colhia não era suficiente para prover. E quando eles vendiam e entrava dinheiro, Deus soprava. Oh, por que está acontecendo tudo isso? Porque vocês abandonaram a minha casa, enquanto a casa de vocês está sendo bem adornada, tudo pintadinho, a mobília está tudo certinho. Vocês gastam muito tempo pensando na casa de vocês. E a minha casa vai ficar deserta? Deus usou os fenômenos da natureza para corrigir o seu povo dele. Quer dizer que a maneira que a gente age com as coisas espirituais de Deus vão trazer impacto e repercussão nas coisas terrenas. Olha o final do livro de Malaquias. Diz que quando enviasse o profeta Elias, ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, a crise na família terrena gera crise na sociedade. E a crise na família cristã e na sociedade atrai o juízo, a ira de Deus sobre a nação. E primeiramente o juízo começa com a casa de Deus. Então muitas vezes a Bíblia fala de disciplina, mas se tem algo que a gente não quer ouvir, é disciplina. Agora é claro, tem duas formas de você ver a disciplina, que nós vamos encontrar aqui nesse Evangelho de João. Uma delas é que o Senhor está dizendo que vai cortar a vara que não dá fruto. Outra coisa é que ele vai podar a vara que está dando fruto. Está percebendo? Uma é juízo, ira, castigo. A outra é poda de amor para que produza mais fruto ainda. Uma é rejeição, a outra é aprovação. Então, quando o Senhor está falando esse texto, o que eu vou fazer com a minha vinha? O que o Senhor vai fazer com você, meu irmão, minha irmã? O que Ele vai fazer comigo? Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Pois é. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Você lembra? Morreram. Por que os coríntios estavam alguns fracos, outros doentes e alguns que morreram? Porque estavam lidando as coisas do Senhor levianamente. Por que João fala que há pecados para a morte? E por isso eu digo que você não ore. Então, peraí. Você não pode separar a graça de Deus da sua soberania, nem a sua bondade da sua disciplina. Isso seria um Deus estranho, um ídolo na sua cabeça, na minha cabeça. Não é o verdadeiro Deus eterno. O zelo da sua casa, disse Jesus, me consome. Deus ainda é o mesmo, Ele é um fogo consumidor. Amor, justiça, bondade, disciplina, graça, essas coisas têm que andar junto. É uma graça para nos trazer de volta ao governo de Deus, para que Deus cumpra o seu propósito. Agora, uma graça que leva você cada vez mais viver uma vida egoísta e só desfrutar das coisas do Senhor se torna uma desgraça. Não é a graça. Graça é o poder para você viver uma vida intensa com Deus. Claro que você vai desfrutar de tudo que Deus deu. O que eu vou fazer com a minha vinha? Isso é o tempo de Israel. E é interessante que um pouquinho mais adiante, em Jeremias 2:21, falando sobre a vinha, ou sobre Israel, Jeremias capítulo 2, que nos diz assim: eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Claro que é uma figura também da natureza de Cristo, a semente, a verdadeira palavra viva. Como então você se tornou uma planta degenerada
como videira brava. Jeremias 2, 21. Como? Se o Senhor te deu participar da natureza da verdadeira videira que é Cristo. Mais um pouquinho adiante, capítulo 12, versículo 10 de Jeremias. Doze, 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Agora o Senhor está falando do problema da liderança que está transtornando ou pisando o campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto, ou seja, não cuidaram adequadamente da vinha do Senhor. É uma coisa séria aqueles irmãos que têm responsabilidade espiritual de representar o Senhor, de alimentar o rebanho, o povo do Senhor e manter a ordem na casa de Deus. Vamos voltar em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Então lembre-se disso. Jesus está falando assim. Israel era uma figura. E aquela videira de ouro no templo de Herodes, só uma figura. Eles lembravam que eles eram a videira, mas aquilo já passou. Estão vivendo de sombra, de uma lembrança pobre. Agora, a primeira personagem que aparece aqui é Jesus. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, essa é a segunda personagem. E depois ele vai mostrar você e a mim como a terceira, que é o ramo. E a próxima palavra central que aparece aqui é o fruto. E uma outra que é tão importante como essa é permanecer. A palavra permanecer, obrigado, querido, aparece pelo menos 11 vezes só nesses trechos, do 1 ao 11. Ele não está dizendo que a videira é a igreja. Tem gente que fala, não, irmão, fica na igreja, você está super bem. Oh, cuidado se você sair da igreja. Ah, fulano está muito bem porque ele frequenta os cultos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu sou a videira verdadeira. Nós, como varas, fomos plantados nele. É claro que a igreja, ela é Cristo, é formada por Cristo em nós. Mas nós, sem habitar em Cristo, deixamos esse ambiente do governo de Deus, da obra de Deus, e nos tornamos como varas secas que não têm vida em si mesmo. Quando Saulo assolava a igreja, o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você está perseguindo as pessoas ou a minha igreja? Não, é a mim que você está perseguindo. Porque às vezes nós diminuímos tanto, baixamos tanto o terreno do que seja de fato a vida com Cristo e convertemos a igreja simplesmente numa coisa religiosa, institucional. E ficamos com a consciência assim meio cauterizada. Se você reúne a cada domingo, mesmo que você não se consagre, vive a sua vida do jeito que você quer, está tudo bem. Não, não é isso que a Bíblia fala. É um nível mais alto. O paganismo pode ser assim. O povo de Deus não. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador ou o agricultor. Agora pensa em Jesus um pouquinho. Ele veio do céu, ele se despojou. Começa a imaginar Jesus sendo podado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Agora ele se faz homem. Como homem ele se faz escravo. E como escravo, ele não vive mais para si. Sendo rico, se fez pobre. Vai vendo ele sendo podado. Agora, sendo Deus, se faz criatura, no sentido de homem, de sua humanidade. Todo poder, mas não fez nada para si mesmo.
Ele depende do Espírito Santo para viver a cada dia. Ele viveu uma vida humana, ele foi criado pelos seus pais, ele trabalhou como carpinteiro, ele sofreu todas as instâncias dessa vida na sua humanidade, ele foi tentado em todas as coisas, até que um dia ele foi ao Jordão para ser batizado, cumprindo a plenitude dos tempos. Agora o Espírito Santo vem sobre ele. Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. E a primeira vez que ele foi guiado pelo Espírito Santo, você se lembra para onde o Espírito Santo guiou Jesus? Ah, não foi para Betânia? Aquele bolinho gostoso, né, de Marta e Maria, quem sabe um pãozinho de queijo. Descansar ali na mesa de Simão, ó, que tranquilidade, água fresca. Foi? Ele foi para o deserto. E para que ele foi para o deserto? O que a Bíblia fala? Hã? Ele foi ser tentado. Olha, irmãos, olha ele sendo podado. 2 dias que ele ficou ali, né? Hã? 30? 40 dias. Vai vendo ele sendo podado. E estava ali com seus amigos, né? Sozinho. Que coisa terrível. Pelo arqui-inimigo de Deus, no meio das bestas feras. Depois que ele é provado, tentado, ele vem cheio do Espírito Santo e aí vai realizar o seu ministério. Agora, quando ele é batizado, os céus se abriram. Se você for no livro de Lucas, não precisa ir, o capítulo 3, enquanto ele está sendo batizado, ele está orando. Então os céus se abrem. Vem uma voz do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. E aí vem o Espírito Santo em forma de pomba. Agora ele vai para o deserto. No lugar de pomba, que bichinho que aparece ali? Uma serpente. E no lugar da voz do seu pai de amor, vem a voz do diabo. E no lugar de falar, ele é meu filho amado, será que tu és o filho de Deus? Uma bomba chamada si, ou seja, uma dúvida. Não. O pai acabou de falar que ele é. Não. Você está enganado, você entendeu errado. Você não é. Porque se você fosse, o que você está fazendo aqui? Agora, se por acaso você realmente é o Filho de Deus, que ele viu a convicção de Jesus, Deus não é justo. Não é possível que ele é justo com você. Como é que pode um pai de amor abandonar o seu filho no deserto? E outra coisa, não é um jejumzinho pequenininho, 40 dias. E ele quer induzir Jesus duvidar da paternidade de Deus, duvidar da sua identidade, e se ele tem certeza da paternidade de Deus e da sua identidade, usa então as suas prerrogativas como Deus, porque você é Deus. Não pode aceitar ser menos do que isso. Transforme essas pedras em pães, que é a primeira necessidade ou básica do homem, sua sobrevivência. O diabo começa a tentar Jesus, e nós não vamos gastar tempo nisso. Ele está sendo podado. Agora ele veio. Oh, irmãos, quantas vezes você vai ver Jesus sendo podado? Até o momento que ele vai ao Getsêmani, sua alma está angustiada até a morte. Transforma-se seu suor em gotas de sangue. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Você acha que Jesus não sofreu? Contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feita como tu queres. Imagine essa videira sendo podada. Você já viu uma videira, irmão e irmã? Agora imagine isso com Jesus, ele está sendo podado. E o profeta Isaías disse, foi do agrado de Deus fazer o que com ele? Puxa vida. Vai entender isso? Vai entender isso? Quando você vê as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, tem umas que são terríveis de se compreender. Aquele clamor de Davi no Espírito de Cristo, Deus meu, por que me desamparaste? Como uma ruptura da comunhão da Trindade, coisa que é misteriosamente difícil falar. A sua dor de ter experimentado o abandono do Pai por amor a nós, porque tomou os nossos pecados sobre si. Tudo isso ele passou. João 12 diz, se o grão de trigo caído em terra não morrer, o que vai acontecer com ele? Vai ficar só, mas se morrer, produz muito fruto. Foi isso que o Pai fez com ele. Eu sou a videira verdadeira.
Irmãos, ele é Deus, se fez homem, se fez servo. Nós não somos nada e ainda reclamamos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Agora ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que estando em mim der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Tem que ficar claro para nós que o propósito do ramo na videira é um só. Qual é o objetivo de um ramo que está na videira? Segundo está o versículo 2 e o 3. O que você acha? Produzir fruto. Olha aí direitinho aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Irmãos, temos que pensar muito seriamente nisso. Não queira grandes coisas, ser um super cristão, uma grande liderança. Não, queira ser só um ramo, só uma vara. Só isso que ele pede de você e de mim. E ele pede outra coisa: habite em mim, more em mim, e eu habitarei em você. Esse é o segredo da vida cristã, esse é o segredo da frutificação. Agora presta atenção, a videira não é aquela casa do papai ou da mamãe que mima os seus filhos. A casa de papai e mamãe é muito bom, desde que não estraga os filhos. Porque já tem filhos grandes que até hoje os pais mimam e não disciplinam. Vai estragar os seus filhos. Eu costumo falar, desculpa aí o rigor, filhos mimados são candidatos ao inferno, tá? Você não contraria o seu filho em nada, faz tudo o que ele quer. Ele não aprendeu a palavra santa chamada não. Um dia ele fala não para o seu patrão, não para o professor, não para o diretor e não para Deus, ele não para em lugar nenhum. Alguns nem conseguem ficar casados, porque eles nunca foram podados. A videira não é um lugar para você ser mimado. Só tem um propósito de você estar na videira: produzir fruto para Deus, para a glória de Deus. Toda vara que estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, o que Jesus disse que vai fazer? Mas tadinho, vai cortar? Ele já está aí tanto tempo, olha, é filho de fulano, de Beltrano. Olha a biblioteca dele. Gente, aquelas conferências que ele foi. Ele também chegou até a dar o dízimo uma época. Faz 20 anos que não contribui mais. Mas já deu no passado. Ou cooperava. Mas gente boa. Não foi isso que Jesus falou. Todo ramo, toda vara que não der fruto vai ser cortada. A primeira aplicação dessa passagem, do verso 2, é Judas. A aplicação imediata. Porque Judas estava na videira, ou seja, no colégio dos discípulos com Cristo, e a vida de Cristo não habitou nele nem frutificou. Pelo contrário, ele viveu na sua humanidade, na sua força, na sua opinião, e fez o que quis. Então ele foi cortado, e ele não se arrependeu, por remorso ele se enforcou. A segunda aplicação dessa vara que não dá fruto, nós vamos ver nessas passagens que eu já citei. Ananias, Safira, os santos de Corinto e tantos outros. Olha o livro de Hebreus, vocês já deveriam ser mestres. E alguém precisa ensinar de novo os rudimentos da fé. Pessoas que estão na videira e não produz fruto. Mas por que tem que ser cortado? Porque uma vara que não produz fruto, duas coisas ela está fazendo pelo menos. Em primeiro lugar, está roubando a seiva da videira. Em segundo lugar, ela está tirando o lugar de outros que poderiam produzir frutos. Eu me lembro uma vez que eu estava no sítio Canaã, dos nossos amigos aqui, família Sabalo, e no ano anterior eu fui lá naquela videira que tem ali, né? Aquela parreirazinha bonitinha, pequenininha, mas linda, né? E tinha umas frutas ali, umas uvas deliciosas. No ano seguinte, eu fui de novo visitar aquela videira ali. Aí tinha umas uvazinhas bem pequenininhas, não sei se a Sueli lembra. Eu perguntei ao Sueli, mas por que as uvas estão tão pequenininhas? Eu falei, irmão Gerson,
É que a gente não cortou as folhas maiores de cima, ela quase não pegou sol embaixo, os cachinhos, né? E aí as uvas ficaram tão pequenininhas, acho que nós, sei lá, esqueceu de podar. Lembra disso, Eli? Eu nunca esqueci daquilo. O gosto não estava bom e o bichinho pequenininho, os frutos. Falei, ó, João 15. Se a gente não poda aquelas folhas da nossa vida, e folha não é coisa ruim, é coisa boa, mas ela tem que proteger o fruto, mas ela não pode ser tanta folha que impeça a luz do sol de chegar até o fruto. Sufoca. Irmãos, quantas coisas na nossa vida que são coisas boas estão sufocando a palavra, o Espírito Santo, e a gente não frutifica. Estão entendendo? O irmão Dino uma vez contou que o pai é o agricultor da videira e o diabo é o agricultor do pé de fumo, porque o pai poda toda a vara que não dá fruto para que a vida vá para aquelas varas que vão produzir fruto. E o diabo, como não tem o propósito de que o pé de fumo produza fruto, então ele corta aqueles pimpolhos, aqueles ramozinhos que está tendo vida, ele vai lá cortando. Para quê? Para a vida, o vigor desse fumo ou dessa planta ir para as folhas. Ela não tem fruto, mas tem umas folhas enormes. É isso que o diabo quer fazer com a igreja e com a obra de Deus. Se envolva com muito ativismo, muito problema, discussão. Discuta muito sobre a obra, desde que você não faça nada. Você só sabe ser do contra. Fez isso? Eu acho que não é assim. Fez aquilo, eu também não concordo. Mas também mas aquele irmão, aquela irmã, e você está sempre criticando tudo. Mas você não faz nada. A cabeça enorme de conhecimento. O corpo pequenininho porque não serve ninguém. Quantas vezes nós estamos envolvidos com muitas coisas? Tem muita folha. Grandes. Mas não tem fruto. Lembra quando Jesus veio de Betânia e está indo para Jerusalém? Passou ali e viu uma figueira. E ele foi lá. Chegou lá, amaldiçoou. Por quê? Cheio de folhas. Tinha fruto? Não tinha. Mas Marco vai dizer que não era tempo de fruto, porque era inverno. Puxa vida, então não foi justo Jesus amaldiçoar aquela figueira, porque não é tempo de fruto. Graças a Deus que um erudito entre nós foi o Christian Shen, alguém acadêmico que pesquisava, e muitos outros que lidam nessa área, diz que o que Jesus buscava foi os frutos de inverno. Que ela não produz muito fruto, mas tem aqueles frutos pontuais que o viajante, o estrangeiro, quando chega ali, ele aproveita da sombra da figueira, mas se alimenta daquele fruto. Que não é uma colheita abundante, mas pelo menos a pessoa vai sobreviver. Às vezes o Senhor não está esperando de nós uma grande coisa, mas ele vai olhar e falar, mas peraí, mas quantos anos está essa figueira aí? Não tem nem uns frutozinhos pequenininhos? É só a reunião que vocês têm? Só conhecimento? Você está fazendo o quê? E você, e você, e você, e você? Quais os ministérios de cuidar de pessoas vocês têm? Quais os encargos? Então, queridos, o Senhor cortou essa vara que não dá fruto. Caramba! Uma vez eu estava numa cidade e os irmãos falaram assim, Jesus, o que nós vamos fazer? Nós estamos tendo problema com aquele irmão que você conhece. E aumentou muito mais ainda o problema. Eu falei, olha, o que você aconselha a gente? Eu falei, é simples. Paulo falou assim, o homem contencioso, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. E vocês estão convivendo com isso aqui há 30 anos. E o problema está só multiplicando. Ou seja, a palavra fala para a gente fazer algumas coisas, a gente fala, acho que, sei lá, naquela época até funcionava, mas para a gente aqui, eu acho que não tem que ser assim não. Porque o Senhor vai seguir dizendo o seguinte, olha, versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O que limpa essas varas? É a palavra. Qual é o instrumento que Deus usa? É a palavra. Mas a palavra manda a gente fazer uma coisa e a gente fala, não, nós vamos orar para ver o que a gente sente de fazer. Ou seja, os seus sentimentos, sua opinião estão acima da palavra de Deus. Estão entendendo? Claro que nós temos que orar.
Mas esse capítulo vai dizer que nós temos que obedecer o que está claro na Bíblia para a gente fazer. Vida cristã é uma vida de obediência. Deus tem compromisso com a sua palavra. Muitas promessas de Deus vão se cumprir simplesmente quando a gente obedecer o que Ele mandou, que está aqui, ó. Vós já estás limpo pela palavra. Agora é interessante que eu conheci irmãos que dizem assim, não, uma palavra aqui é rema. É aquela palavra revelada, né? Aquela palavra. E não é. O grego aqui é logos. É essa palavra aqui, ó. Não tenta espiritualizar as coisas para dar uma desculpa para o nosso ego. Não, mas o dia que eu sentir, eu vou me consagrar. O dia que eu sentir, eu vou passar a contribuir financeiramente. Uau! A Bíblia diz assim, ó, honra o Senhor com seus bens, com as primícias daquilo que você recebe. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a maneira que você honra a Deus. Quando você não é um contribuinte, significa que você não honra a Deus com aquilo que Ele te deu. E você não tem nenhuma responsabilidade. Não é questão de sentimento. É uma questão da vara que habita na videira obedecer e produzir frutos para Deus. É uma questão com Deus. É uma relação de contemplação, de adoração e de obediência. Mas o que a gente faz? Nós não vivemos pela palavra, vivemos pelos nossos sentimentos. Às vezes um cristão fala, irmão, eu senti mesmo de parar de reunir um pouco, sabe? Acho que o senhor quer tratar umas coisas na minha casa, na minha família. Sério? Mas a Bíblia diz, não deixeis de congregar. Irmão, mas o senhor colocou um outro sentimento no meu coração. Eu já encontrei cristão dizendo que sentiu de se separar da sua mulher. Sentiu de divorciar. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas no meu caso é um caso diferente. Ou seja, ele não ama a cruz, nem... Eu sei que tem crise, mas não houve um motivo legítimo bíblico para isso? Irmãos, o nosso caráter, a nossa natureza, o nosso orgulho é um problema sério. Que vamos querer manipular a palavra de Deus em defesa própria, para a gente viver uma vida assim. Eu quero estar na videira porque eu quero estar no esconderijo do Altíssimo, eu não quero os demônios me atormentando. Eu não quero ir para o inferno, também não quero perder as bênçãos de Deus. Mas esse negócio de se consagrar a vida, não. Isso não é para mim, não. Estão entendendo? Eu até posso ver um jogo de futebol, 1h30, 2 horas com os comentários. Mas esse negócio de separar todo dia de manhã um devocional com Deus, aí eu não consigo. Nem 15 minutos eu não consigo ler a Bíblia. Rapaz. Estão entendendo, irmãos? Toda vara que estiver em mim não der fruto, corta. E a vara que der fruto, Ele vai podar para que dê mais fruto ainda. E o primeiro que foi podado foi o nosso Senhor. Agora, podar é um ato de amor. E o problema é que nós não entendemos o amor do Senhor. Nós achamos que amor é mimar. E não é isso. Vocês lembram o livro cristão foi mais vendido em toda a história do que a Bíblia? Qual foi ele? Vocês lembram? Peregrino. Mas onde estava John Bunyan quando começou a gerar o Peregrino? Estava preso. Foi tido como louco, como endemoniado. E quem foi o pai da reforma? Martim Lutero. E foi para onde que Lutero foi? Foi preso. E o Apocalipse? Quem que escreveu? E onde ele estava com todas aquelas revelações? Na ilha de Patmos. E as cartas de Paulo? As últimas e mais profundas. Onde ele estava? Ele estava na prisão. E aí você vai vendo Davi, o seu salmo mais profundo, Davi está sendo perseguido por Saul, pelos seus inimigos, e também por Absalão. E o que dizer de Isaías? O que dizer de Jeremias? O que dizer dos profetas? Lembra da crise de Oséias? Que teve que se unir com uma mulher de prostituição? E ali nasceu a sua carta? Irmãos, o que dizer dos santos do passado? Ou seja, que os frutos mais abundantes vieram debaixo das grandes disciplinas. Agora, não é simplesmente o sofrimento,
O Senhor está dizendo que vocês já estão limpos por causa da palavra. Porque pode ser que alguém passe sofrimento e se torne mais revoltado com Deus, mais escandalizado com Deus. Que o Senhor falou, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. O que realmente pode gerar fruto é a palavra. Por exemplo, a Paulo foi dado um espinho na carne. Quantas vezes Paulo orou para o Senhor tirar aquele espinho? 3 vezes. Mas Deus falou algo com ele, o Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi quando ele ouviu a palavra que ele ficou em descanso, em paz, e parou de servir o Senhor? Deu muito mais fruto ainda. Quer dizer que o segredo é escutar a palavra. No meio do sofrimento, no meio da dor ou no meio da calmaria. Às vezes nós estamos num período de calmaria e vamos ficando tão sossegadinho que quando a gente menos espera, nós já desviamos da presença do Senhor. E Deus tem que permitir algumas coisas estranhas. Toda vara que estiver em mim não dê fruto. Ou seja, vem a tribulação, a luta, a disciplina, a dor, seja o que for. E falar, não, para mim não dá. Olha onde estava José. José foi uma vara que... Será que José foi podado? O que vocês acham? Olha o que ele passou na mão dos seus irmãos. Será que ele foi podado? Hã? Aí vai para uma cisterna, aí vai ser vendido lá, chega até no Egito e vai para cá. Aí vocês conhecem a história, vai para a prisão. Será que ele foi podado? Fala, eu quero ser frutífero, porque Jacó diz que José era um ramo frutífero, né? Pois é, você quer ser como José. Aí você está só olhando só lá, né, José? Mas não quer passar para ser podado, né? Irmãos, agora tem um lado positivo de coisas boas que podem nos impedir a frutificação. Lembre-se da palavra, vocês lembram da parábola do semeador que Jesus falou? Olha uma historinha que tem ali, uma daquelas sementes que é Mateus capítulo 13, coisas que nos impedem a frutificação. Mateus 13, quando Jesus vai explicar a parábola. Versículo 22. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica... Como que ela fica? Será que isso aqui acontece em nosso tempo? Quantas pessoas têm prosperado? Que bom! Mas se torna escravo do trabalho e escravo do dinheiro, no lugar de se tornarem mordomos. Lembra quando o Senhor chamou aquele jovem rico? Ele ficou feliz ou ficou triste depois? Diz que ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Mas que sentença é essa que o Senhor deu, né? Ele está podando. Deus canaliza a riqueza, a prosperidade, para a gente ser mordomo dele. Ele achou que aquela riqueza era dele, do rico. E o que ele fez? Foi embora, meu. Agora, quem já ouviu falar do Conde Zinzendorf? Será que ele foi um jovem rico que disse sim? Ele era muito farto. Um diplomata, alguém de alto escalão. Quando houve uma perseguição, no século XVII, aos cristãos na Alemanha e alguns países da Europa, eles migraram para as propriedades do Conde Zinzendorf. E sabe o que o Zinzendorf fez? Depositou todas as suas riquezas como um instrumento para servir os santos. Ali nasceu o avivamento moraviano, que durou cerca de 100 anos. E eles enviaram missionários para o mundo inteiro. E ele continuou sendo próspero. Ou seja, hoje, quantas pessoas estão presas só no trabalho? Fulano, você poderia ir comigo? Ah, irmão, desculpa, eu não tenho tempo. Quando você vai ter tempo? Ah, não tem nenhuma previsão. Mas daqui uns meses... Não, irmão, acho que até... Não tem tempo. Das férias. Hã? Das férias, quando tira férias. Não, eu perguntei a um empresário uma vez, vem aqui, me diz uma coisa. Quanto tempo você não tira férias? Ele falou, 25 anos.
E vai comprando um bocado de propriedade. Fascinação das riquezas. Preocupação com as coisas desse mundo. Sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Graças a Deus pelas bênçãos materiais. Mas toma cuidado com Deus desse século, tá? Que Ele pode usar, como Ele falou para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te dou toda a glória desse mundo. Isso envolve bens, dinheiro, tudo que você quiser. Então, não tem problema você ter dinheiro. O problema é o dinheiro possuir você. Percebe a diferença? Não tem problema você trabalhar para ganhar dinheiro. O problema é quando você não aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você estar um pouquinho mais livre para servir o Senhor. E o problema é quando a gente esquece que o que Ele nos dá também é dele. Para a gente ser mordomo dele. A obra de Deus é feita pelos pés dos que são enviados, pelos joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Mas a fascinação da riqueza. Esse é um lado que é positivo, ou seja, quando Deus nos prospera e nós canalizamos as coisas para aquilo que não gera fruto. O fruto aqui, às vezes pensamos, não, é ganhar alma. Não, não é só ganhar alma. Quem é a videira verdadeira? É Cristo. Se você plantar abacaxi, você espera colher abacaxi. Se plantar manga, você espera manga. Se Ele é a videira, o fruto que Ele espera de nós está em Colossenses 1. Cristo em vós, a esperança da glória. É sermos transformados à imagem de Cristo. Só que a vida de Cristo em nós, ela se manifesta de muitas formas. Claro que Ele foi o evangelista que ganhou almas. Ele foi o bom pastor que apacentou. Ele foi o mestre que se dedicou e ensinou a palavra. Isso é fruto. Ele foi o enviado. Mas Ele não foi só isso. Ele cuidou de pessoas, Ele abraçou crianças, Ele repartiu o que tinha. O fruto pode ser manifestado de muitas formas que provavelmente nunca vamos poder enumerar e dar fim. Agora, o importante é que cada um de nós, que somos varas, venhamos encontrar diante do Senhor, como eu posso frutificar. Claro, orar por pessoas, ganhar almas, é o dever de todos nós. Mas não é um esforço humano, é a vida de Cristo em nós. Por exemplo, uma pergunta: quem que falou para aquele general que estava leproso na época de Eliseu? Quem que falou para ele? Quem falou para ele que tinha um homem lá do povo de Israel? Hã? Uma escrava. Era uma senhora bem velhinha, não era? Não. Hã? Talvez 14, 15 anos. Foi vendida, está lá, ó. Ela ali deu fruto. Está vendo, irmão? Às vezes o Senhor nos coloca em lugares que não sabemos. O Senhor fez uma grande obra e foi uma menina. Então não tem limite. Nós temos muitas obras escritas de muitas pessoas, mas a maioria delas não foi o autor que escreveu. Foram gente simples que transcrevia suas menções, outro redigia, outro revisava e pum. Isso na época não tinha computador, tá? Não tinha. Outros contribuíram, outros imprimiram, outros distribuíram e foi assim. Cooperadores do Senhor no ministério da palavra. E chegou até nós. Agora imagine uma vara que em momento nenhum ela não tem nenhuma responsabilidade com as coisas do Senhor. Estão entendendo? Está roubando a vida e o lugar de outro. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, esse fruto é Cristo, mas Cristo se manifesta de diferentes formas, serviços. Não tem uma unidade com uniformidade. É uma unidade com diversidade. Ele usa inclusive as crianças. Agora, cada um de nós temos que ver como podemos servir o Senhor. E ele vai dizer assim, níveis de fruto. Primeiro lugar, aquele que não dá fruto. Segundo lugar, versículo 2, dá fruto. O que dá fruto ele vai limpar para acontecer o quê? Terceiro lugar,
mais. Então não se contente, mais fruto. E aí chegamos no versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Ó, muito fruto. Está vendo? Muito fruto. E ele vai repetir o versículo 8 novamente. Muito fruto. Estão vendo? É como se fosse aqueles níveis da semente que também está em Mateus 13. Semente que produz a 30, 60 e 100. E João vai dizer de filhinhos, jovens e pais. Ou seja, a vida cristã ela vai amadurecendo e vai produzindo mais frutos. Agora imagine uma árvore frutífera. Imagine as varas cheias de folhas. Quais são as varas que mais vão se abaixar? Hã? A que tiver mais frutos. Às vezes elas se abaixam assim, né? Até uma criança pode colher. E tem plantas e árvores que você tem que colocar umas escórias ali para não ir para o chão e com a água, com lama se perder. Ou seja, os irmãos que não produzem frutos quase sempre são os mais orgulhosos. Estão aquela vara lá em cima. Está querendo virar um querubim, né? Está indo lá para cima. Raramente você toca neles. Irmão, eu queria ter uma comunhão. O quê? Aconteceu alguma coisa? Algum problema? Difícil? Mas ovelha que dá coice. Pode isso. Não deveria. Tem gente que não escuta conselho. Lembra do Salmo 1? Ele fala que aquele varão que está no caminho do Senhor, e etc, etc, ele é como uma planta ou uma árvore plantada aonde, irmão? Lá no mundo, lá no Egito, é? Babilônia. Não, aonde que ele está? Ele está perto ali daquele rio, daquele ribeiro ali, ó, que representa o que aquela água ali? A palavra. É Cristo vivo, a palavra. Para onde vai as suas raízes? Hã? E ele vai produzir o que a seu tempo? Fruto a seu tempo. O segredo do fruto não é o esforço humano, não é o ativismo. Ah, meu Deus. Não. A seu tempo, fica tranquilo. O segredo é habitar no Senhor. Então o segredo ali é estende as suas raízes para a palavra. Venha se alimentar da palavra, da vida com Cristo na palavra. Quando você prosperar, cuidado para isso não virar um ativismo na sua vida e você sufoca a palavra ao ponto que não tem mais tempo dessas raízes ir para a palavra. E aí o coração se tornou um fim em si mesmo. A bênção de Deus se tornou um fim em si mesmo. Agora tem uma outra coisa também que nos leva a produzir fruto. Está em Hebreus capítulo 12, que vai dizer que toda correção, ao princípio, não produz alegria, né? Uma tristeza. Mas aqueles que são exercitados por ela, pela correção, o que vai produzir? Você lembra? Vamos ver lá, né? Então vamos lá ver. Hebreus capítulo 12. Se alguém quer produzir fruto, aqui tem um segredo, ó. Ele vai dizer assim, vamos ler o versículo 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem disciplina, sem correção, da qual todos se tornaram participantes, essa é a poda. Então vocês são bastardos e não filhos. Que palavra dura essa aqui, hein? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os rejeitávamos, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia.
Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, produz fruto de justiça. Quem quer produzir fruto? Deixa eu ver aqui. Ixi, poucas mãos levantaram, hein? Meu Deus do céu. Ande com pessoas que te disciplinam. E procura disciplina na palavra. É Deus que nos disciplina. Entendeu? 3 coisas que eu mencionei. Muito mais. Salmo 1. More perto das águas da palavra. Estenda suas raízes ali, senão você vai estender para o mundo. Segundo lugar, quando você prosperar, cuidado, não fica seduzido pelas riquezas. Aprenda a ser mordomo, aprenda a ser generoso. Isso vai gerar fruto para coisas que podem ser feitas com as nossas contribuições. Às vezes uma igreja não tem necessidade de contribuição. Mas não podemos ser como o Mar Morto, né? Sabe o que acontece com o Mar Morto? Tudo que entra como vidro ali morre, porque ele não tem saída. Temos que ser como o Mar da Galileia. Tudo que entra com vida se multiplica, porque tem uma saída. Ao redor do Mar da Galileia está cheio de árvores e plantas frutíferas. Assim tem que ser o cristão. Recebeu a palavra? Não deixa morrer, passa para frente. O Senhor te abençoou com alguma coisa? Imagina se o Senhor te deu uma casa. Você queria tanto aquela casa. Cuidado para não virar um ídolo. Você pensou em ter um quarto de hóspede? Pensou em arrumar a sua sala de maneira que possa ter uma boa reunião de oração? Quando foi comprar a mesa, você pensou da mesa um pouquinho maior para os irmãos também sentar? Você recebeu o Senhor quando recebe os irmãos? Pensou ser ali como uma casa de Marta e Maria? O que o Senhor nos dá é uma maneira de frutificar e de produzir fruto ao Senhor. E em terceiro lugar, a correção, a disciplina que está em Hebreus, capítulo 13. Agora, Deus é justo, Ele não vai te dar nada que não te dê também a graça e a capacitação para você servir. Vamos terminar aqui em João, capítulo 15, vamos procurar terminar. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Que pena que muitos esquecem que são apenas um ramo, uma vara. Acho que tem muita liberdade de fazer o que quer. De viver como quer, de ir para onde quer, de usar suas coisas do jeito que quer. Que perigo que é isso, né? Porque pode ser que já fomos cortados. O Senhor está dizendo que o normal de um cristão é produzir fruto, e ele vai sendo podado até produzir mais fruto. Se alguém não permanecer em mim, o que vai acontecer com ele? Versículo 6. O que vai acontecer com ele? Será que ele está falando isso para os cristãos? O que vocês acham? Ele está habitando nele? Agora eu não penso que aqui fala de perda de salvação. A videira aqui é algo orgânico do fluir da vida para produzir fruto para Deus. A obra de Deus. Mas se alguém se tornou um impedimento da frutificação, esse cristão é cortado, ainda que ele congregue. Mas você não encontra o Espírito Santo fluindo na vida dele. Ele não tem encargo, não tem graça, não tem alegria. Tudo é pesado, tudo é difícil, nada dá. Não compreende as coisas espirituais. Estão entendendo, irmãos? E naquele dia, 1 Coríntios 3, aqueles que a obra deles, a maneira de viver deles e servir foi como prata, pedras preciosas, o ouro, vai passar pelo fogo. É uma vara que produziu fruto, ele vai receber recompensa. Mas aquele que
na sua humanidade, fazendo o que quer, sem se sujeitar à poda do Senhor, sem produzir fruto, a sua vida e a sua obra é como palha, feno e madeira. O que vai acontecer com ele? Vai passar pelo fogo. A menos que de fato ele esteja no fundamento e nasceu de novo, ele é salvo. Mas vai sofrer disciplina, não vai? Ele vai sofrer disciplina. É isso aqui que o Senhor está dizendo. Lembra de 1 Coríntios 11? Você deveria examinar a si mesmo para você não ser condenado com o mundo. Foi isso que Paulo falou. Não leva uma vida leviana. Você acha que o Senhor está te abençoando para quê? Para você ser mais egoísta? Não. É uma vara. O que é uma vara? Ela é formada por tecidos da madeira, que faz parte da videira, ela não é nada em si. E agora a vida da videira passa por ali para produzir fruto, mas se não produzir fruto, você está roubando. Era só um canal, né? É um canal. Agora, qual é o segredo da frutificação? Permanecer em mim. Cultivar uma vida com quero palha e não vou dar. Quero tijolo e não vou dar palha. Não. Ele espera que você esteja como Maria aos pés do Senhor e não como Marta agitada. Mas uma vez que você está aos pés do Senhor, você vai encontrar o fruto que Maria produziu. Muito fruto, não pouco fruto. E Marta foi corrigida também. Irmãos, o segredo é permanecer no Senhor. Se alimentando da palavra, pela oração, pela comunhão, serviços que vão gerando vida. E quanto mais você serve e quanto mais você é podado, você passa a produzir mais frutos. Até o ponto que produz muito fruto, a semelhança de José e de tantos outros. Verso 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Deixa eu só ressaltar uma coisa aqui. Eles já estavam limpos pela palavra que o Senhor tinha falado no verso 3, e essa palavra aqui no grego é logos, do verso 3. E palavra aqui no verso 7 é rema. Permanecer em mim. Se vocês não permanecerem na humanidade de vocês, no achismo de vocês, no sentimento de vocês, na acomodação de vocês, mas negar-se de cada um, do jeito que quer. Não. Casamento não é para você, seus filhos não é para você, sua casa não é para você, seus bens não são seus, são meus. É isso que o Senhor está dizendo para nós. E você tem que habitar na minha presença, cuidado com a sua cabeça. Porque quando você estiver sozinho, você é o pior advogado, você está muito mal acompanhado. Habita em mim, que Ele vai usar você do jeito que Ele quiser. Se vocês permanecerem em mim, o segredo é permanecer nele, não se distrair dele. E as palavras que Ele falar para nós, permanecer em nós, você não deixar essa palavra cair por terra. Pode me pedir o que você quiser, eu vou dar. Isso aqui é uma promessa do Senhor, verso 7. Estão entendendo, irmãos? O Andrew Murray, naquele livro Com Cristo na Escola de Oração, ele diz que o normal de um cristão é ter todas as suas orações respondidas. Isso é promessa de Deus. Quando? Quando ele permanece no Senhor e as suas palavras permanecem nele, ele vai encontrar a vontade de Deus para a vida dele. E agora a oração dele é conforme a vontade de Deus que já está no coração dele. Olha que maravilha! A mente do Espírito Santo passa a ser a nossa mente. E como um rio de águas vivas, todo aquele que crê nele, como diz a Escritura, passa a fluir um rio de água viva. E quão frutífero! Não é pesado. Ah, mas permanecer em você e não permanecer na videira, meu Deus, vai produzir o quê? O que Israel produziu? Isso reporta o quê? Pecado. Tudo vai mal. Tudo, absolutamente tudo. Você não vê bondade, graça, sabedoria, bênção, você não vê em nada. Você está habitando nas trevas, não está habitando em Deus.
Só vê o caos. Tem cristão que tem mais fé na calamidade, no caos. Anda deprimido, porque tiraram os olhos do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Deus espera que venhamos cultivar uma vida de oração e as nossas orações sejam respondidas. Mas também podemos orar: Senhor, tudo que o Senhor me deu, que se tornou um fim em si mesmo, tem misericórdia de mim. Porque o agricultor, você acha que ele poda só coisa ruim da videira? Não. Folha é coisa ruim? Não. Os né? Corta. Poda, que está roubando. Quantas coisas boas tem na sua vida e na minha vida? Muita coisa boa. Se estiver roubando seu tempo, sua comunhão com Deus, sua devoção, sua vida de servir, você não tem tempo de servir, você não tem comunhão, o Senhor vai cortar. Se a gente consagrar a nossa vida ao Senhor. E pode pedir o que quiser, Ele vai te mostrar. Nisso é glorificado o meu Pai. Mas não diz que é glorificado só quando a gente estiver cantando, não. Como que o Pai é glorificado? Verso 8. Vocês darão que são crentes, né? Que reúne, é assim que está na Bíblia de vocês? Não. Que são o quê? Que é um discípulo? Transformado para ser como seu mestre. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. O Senhor entendeu que mesmo todo aquele sofrimento dele era fruto do amor. Ele não estava escandalizado com o Pai. Então, irmãos, precisamos crer no amor do Senhor, sua paternidade, e nunca vamos escandalizar com o Senhor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja, como seja a alegria? Completa. Irmãos, os cristãos ou as pessoas mais felizes do mundo são aqueles que sabem que são vara, que habitam na videira, estão sendo podadas, estão produzindo frutos. Não existe melhor lugar do mundo para você estar do que no centro da vontade de Deus. Ainda que seja numa prisão como Madame Guyon, que ficou aprisionada, levaram todos os seus bens, morreram seus filhos, foi perseguida pela sogra e pelo marido, e sofreu de varíola, que era linda, se tornou horrorosa. A beleza dela era a sua vaidade. E ela diz que aprendeu a amar aquela escuridão da prisão, porque ali ela contemplava a face do seu Senhor. Quantos cristãos, perseguidos, inclusive torturados, não negaram o Senhor? Estavam cheios do gozo do Espírito Santo. É uma alegria que dinheiro, nada nesse mundo pode nos dar. A minha alegria esteja em vocês e essa alegria seja completa. Quantos cristãos mal-humorados, cabisbaixos, deprimidos. Não é dinheiro que está faltando, não. Por mais que seja pouco na vida de muitos de nós, ou da maioria. Não é isso aí que está faltando. Ou a jovem, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Não, às vezes é o contrário. Se não for no Senhor. Não é a saúde que está faltando. Não são os netos, nada. Sabe o que está faltando, né? Como é que vai acontecer para a alegria ser completa aqui? É quando tivermos uma vida que habita no Senhor, sendo podados, produzindo frutos. Aí sua vida vai ser plena. Tem muitos ricos se suicidando. O segredo não é o dinheiro. Que Deus guarde o nosso coração. Mas Ele espera que nós venhamos reconhecer. Se alguém te perguntar, irmão, quem é você? Ou qual é o seu serviço, seu ministério? Eu sou uma vara na videira. É uma resposta muito sábia. Quanto de nós esquecemos que nós somos uma vara? Aí passamos a viver por sentimentos. O Senhor fala, a vara que habita em mim, que vive por mim. Agora, eu não estou sentindo, eu acho, eu vou pensar, eu vou considerar. Mas a Bíblia, então, mas eu vou considerar. Como que é isso? É uma vara que está correndo um grande risco.
Que Deus tenha misericórdia de nós, Amém. fale mais profundamente ao nosso coração e que possamos amar o Senhor e ter boa vontade com as suas coisas. Sempre dá o melhor, faça como Maria. Pegou aquele vaso de alabastro que valia o quê? 1 ano de trabalho. O que ela fez? Derramou sobre o Senhor. Reclamaram dela, não, mas você podia vender e dar aos pobres. Eu falei, não, os pobres vocês sempre têm convosco. Ela fez uma boa ação para comigo. Antecipou-se a minha sepultura. Aí, isso sim é uma vara que produz fruto, que não está preso. Aquele vaso não era dela. Era dela e não era, ela consagrou ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Aquele vaso representa a nossa vida e tudo que temos, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã, porque desejamos também ser varas que produzem frutos. E podemos confiar no Teu amor, que o Senhor não faz absolutamente nada para o nosso mal, mas sim para o bem.